As antigas pirâmides do Egito, elas são uma grande controvérsia na humanidade, a sua criação, a sua datação, entre várias e várias outras coisas relacionadas a elas e também aos seus supostos criadores. Neste vídeo eu estarei falando a respeito, no caso, dos antigos gigantes na terra do Egito, o faraó gigante. Por acaso, na existência do Egito, eles tiveram algum contato com gigantes? Neste vídeo eu estarei falando tudo a respeito de gigantes na terra do Antigo Egito. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, compartilhem com outras pessoas que têm curiosidades sobre este tema e também curiosidades sobre a terra do Egito. Dito isto, fiquem com mais este vídeo do canal. Sem sombra de dúvidas, assim como os israelitas e também os outros povos do Oriente Médio, como os cananeus, os sumérios, acádios, entre vários outros povos do Oriente Médio, os egípcios eles também tiveram contato com os antigos gigantes. No caso dos egípcios, junto também a eles os núbios, no caso no norte da África, eles também tiveram um contato com tais seres gigantescos. Muitos chegam a dizer que o contato dos egípcios foi tão grande com os antigos gigantes, ou melhor, as raças de gigantes que viviam aí no mundo da antiguidade, que eles até trabalhavam e tinham aí, no caso, um relacionamento aí de amizade com os antigos egípcios e ajudaram os egípcios a construírem aí as tais pirâmides que nós vemos nos dias de hoje. Aqueles blocos muito pesados, blocos com toneladas e toneladas, no caso, teriam sido carregados aí por gigantes de 3 a 4 metros de altura. Um recente artigo intitulado com o título de Antigo Faraó Egípcio pode ser o primeiro gigante conhecido. Foi publicado aí na Live Science em 4 de agosto e revelou que o faraó da terceira dinastia egípcia Sanahat, escavado aí em Wadi Magraher, localizado aí na região da Península do Sinai, era um chamado gigante aí pelos egípcios. O primeiro governante gigante conhecido do Antigo Egito. Ele era de altura aí equiparada a 5 polegadas mais alto que o robusto faraó II, Ramsés, e 8 polegadas mais alto do que um homem médio na época, embora ele tivesse apenas 1,80 de altura. Isso causou uma sensação na mídia, mas observe que eu mesmo tenho esta altura, então na época eu poderia ser considerado um gigante. Ao longo do passado do Egito, houve numerosos exemplos de gigantes muito mais altos relatados e escavados e retratados aí na arte egípcia. Exemplos aí de gigantes, dedos de gigantes mumificados que foram escondidos do público. Nós descobrimos contas aí que variam de 7 pés a cerca de 16 pés de altura, ou seja, cerca de 4,80 metros de altura. Pesquisas meticulosas de registros arqueológicos, textos arcaicos, jornais e análises aí de representações de hieróglifos e a arte egípcia começaram a lançar alguma luz sobre este fenômeno de gigantes no Antigo Egito. Vários achados arqueológicos aí de sarcófagos medindo cerca de 4 metros aí de comprimento foram encontrados no Antigo Egito, também com ossadas de um tamanho muito grande foram encontrados dentro de tais sarcófagos que foram escondidos aí do público, da mídia. Na maioria das vezes, esses achados eles são mas tão fantásticos que muitas das vezes não são escondidos, porque não tem jeito de esconder tais achados. Um destes achados estranhos encontrados no Egito envolvendo gigantes, homens de 4 metros de altura, é o famoso dedo gigante. Sim, um dedo gigante medindo cerca de 38 centímetros aí de comprimento foi encontrado mumificado na terra do Egito e calculado, este dedo só poderia pertencer a um homem com mais de 4 metros de altura.
Toda a área do Oriente Médio tem fortes lendas aí, histórias, mitologias aí de seres humanos gigantes com 3, 4, até praticamente 5 metros de altura, junto com as referências sagradas da Bíblia, que incluem Moisés fugindo do Egito e sendo atacado por numerosas populações e também por tribos e raças de gigantes, como são, por exemplo, os Refaíns, uma raça de gigante terrível de Canaã, e também a raça de gigantes chamada pelo nome de Anakim, entre várias outras raças de seres com mais de 3 metros de altura. Nós podemos ver a narrativa do gigante Golias e também, mais ainda no Antigo Testamento, nós podemos ver a narrativa bíblica de Og, o rei de Bazã, um rei com mais de 4 metros de altura e 2 metros de largura. Vários relatos de jornais, de artigos, confirmam a realidade destes gigantes, destas raças de gigantes e de seus esqueletos e ossos enormes encontrados aí em proporções que aí no caso foram desenterrados na área das terras bíblicas aí do Oriente Médio e até mesmo no Egito. Também em outras partes da África e do Oriente Médio foram encontrados ossadas gigantes. Alguns teóricos chegam até mesmo a dizer que foi uma elite governante aí no Egito, aí de egípcios pré-históricos, no caso aí chamados de egípcios camitas ou simplesmente egípcios hamites. Eles sempre foram vistos aí como super-humanos, apesar de que eles mesmos em si não eram gigantes, mas muito provavelmente tinham contatos aí com tais gigantes, onde estes gigantes tinham crânios alongados, outros eram considerados praticamente semi-espirituais, quase espirituais, e alguns são descritos como sendo gigantes realmente. Uma lenda arcaica conta que as pirâmides de Gizé podem ter sido construídas por uma raça de gigantes. Esse relato foi compartilhado em uma palestra do ocultista e maçom Manly P. Hall, provavelmente gravado aí na década de 1980, e o gigantologista Christian T. Harris a divulgou em um vídeo no YouTube. Originalmente fazia parte aí de uma palestra intitulada com o seguinte título: Atlantis and the Gods of the Antiquity. Nessa palestra foi dito o seguinte: e nós, dito que no ano de 800 depois de Cristo, bem nos dias de glória de Bagdá, o grande sultão, o seguidor e descendente do grande El-Rashid das Mil e Uma Noites, o sultão El-Rashid Al-Ma'mun decidiu abrir a grande pirâmide. Disseram-lhe que havia sido construída por gigantes, chamados aí pelo nome de Shaddai, seres ali sobre-humanos com uma altura muito grande, e que dentro daquela pirâmide e daquelas pirâmides eles guardavam um grande tesouro além do conhecimento do homem. Uma curiosidade é que as construções do Antigo Egito, elas assustam todos os construtores dos dias atuais por conta dos blocos que foram cortados aí de uma forma muito perfeita, como se um laser tivesse passado ali, cortado os detalhes e feito ali totalmente perfeito, sem falar na grande estrutura de tais coisas que são muito pesadas, pesando aí até toneladas, onde apenas os gigantes poderiam ali carregar tais blocos. A realidade é que em 832 d.C., Al-Mamun, o árabe, viajou para o Antigo Egito e foi o primeiro escavador da Grande Pirâmide, numa época em que ela estava completamente envolta ainda em blocos de calcário branco. Quem, afinal de contas, são os Shaddai? Isso, na verdade, é outro grande mistério, mas pode estar aí, no caso, se referindo a um outro nome em egípcio, que é o Semsu-Hor, os seguidores de Horus. Também pode se referir a Shaddad bin Ad, que se acreditava ser o rei da cidade árabe perdida de Hiram dos Pilares, cujo relato é mencionado na Sura 89 do Alcorão. Ele às vezes é referido como sendo um gigante. O antigo livro, chamado em árabe de Akhbar al-Zaman, também conhecido como o Livro das Maravilhas, datado aí de cerca de 900 d.C. a 1100 d.C., é uma compilação
árabe de conhecimento medieval sobre o Antigo Egito e o mundo antes do Grande Dilúvio. Ele afirma que o povo de Ad eram gigantes, então Shaddad provavelmente era um deles, e disse que ele construiu os monumentos de Dahshur com as pedras que foram esculpidas na época de seu pai. Antes disso, o gigante Harjit havia começado sua construção. Em uma data posterior, Koftarim, outro gigante, colocou segredos nas pirâmides de Dahshur e outras pirâmides para imitar o que havia sido feito antigamente. Ele fundou a cidade de Dendera. Dahshur consiste na pirâmide vermelha e na pirâmide torta, construída durante o reinado do faraó Sneferu, datada de cerca de 2600 antes de Cristo. Dendera consiste em pilares altamente decorados, dedicados à deusa egípcia Hathor. É-nos dito também no livro a continuação deste texto, dizendo o seguinte, que Necraus, o primeiro rei do Egito, logo após o dilúvio, com seus companheiros, construiu monumentos e ergueu altas torres, e executou as obras maravilhosas, enquanto a cidade de Mênfis foi uma obra de um conjunto posterior de gigantes que trabalhavam para um rei chamado pelo nome de Misraim, da terra do Egito. Para aqueles que conhecem as línguas semíticas, sabem que o nome Misraim em hebraico e também em aramaico é o mesmo termo para um dos filhos de Cam, que é o pai dos povos africanos, que no caso deu origem a vários povos africanos. Curiosamente, Misraim é um de seus filhos e o pai ancestral de todos os egípcios, tanto que judeus e sírios e árabes ainda chamam a terra do Egito pelo seu nome, que é o nome de seu progenitor, a terra de Misraim. Um fato interessante e curioso que a partir do primeiro milênio antes de Cristo, no caso 3.000 anos atrás, os gigantes começam a desaparecer dos relatos egípcios, até porque muitas das vezes os gigantes não tiveram um bom relacionamento posterior com os antigos egípcios, por conta de que os gigantes queriam ser adorados, ou muitas das vezes queriam apenas tomar tudo e destruir dos egípcios. Mas ainda assim, o Egito Antigo, as grandes pirâmides, segundo estes relatos, elas sim foram criadas e construídas com a ajuda dos antigos gigantes. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem os seus likes e os seus comentários se tiverem dúvidas e quiserem fazer no caso, pedidos para mais vídeos. Dito isto, fiquem todos com Elohim.